A Torá aspira a um mundo de paz, um mundo de alegrias. Como é possível, então, vermos judeus que acreditam em Deus e carregam armas nesta última guerra em que estamos? Não é uma contradição ver líderes espirituais, aqueles que consideraríamos espirituais e que chamamos de rabinos, por exemplo, vestindo um uniforme militar? Não são muitos os rabinos que mostraram o lado militar de Israel neste momento, e ao mesmo tempo falam sobre a Torá. E temos conosco um convidado que conseguiu fazer isso na presença de milhões de pessoas. E quero dar as boas-vindas ao rabino Yosef Garmon. Shalom, querido Yaakov, e shalom a todos os ouvintes, em todos os canais e em todas as redes possíveis. Obrigado por este espaço tão importante. Obrigado a você, Rav, e para o público, se me permitem apresentá-lo. Ele foi o rabino principal da Guatemala durante vários anos, fundador da Coalizão Humanitária Internacional, autor de livros em 2021, e isso é uma das coisas que explodem a mente, é que ele entrou na lista dos 40 líderes latino-americanos mais influentes pró-Israel. Na carreira militar, serviu como comandante de tanque no Exército de Defesa de Israel e na última guerra atuou como reservista por centenas de dias. Ele, de fato, como vocês podem ver em suas relações patentes do Exército, ele é oficial do Exército israelense e recentemente recebeu sua patente de capitão e Rav. Eu gostaria de começar perguntando, isso não é uma contradição? Dizer que aspiramos a essa profecia de Isaías, que não haverá mais armas? E tudo isso e ao mesmo tempo portar uma arma, como pode ser? Ótima pergunta, sempre tive essa dúvida. Eu não queria ir para o exército. Minha aspiração sempre foi humanitária, é global para todo mundo, longe de guerras. E como você mencionou, as profecias, mais do que isso, viverem uma utopia. Existem profecias, e até teve uma pessoa que vendeu ingressos para ver a profecia se cumprir, que o lobo pode viver em paz com o cordeiro, e as pessoas compravam ingressos e iam assistir. Exatamente, viram o cordeiro com o lobo e perguntaram: "Como você conseguiu?" Ele respondeu: "É simples, coloco juntos e toda manhã trago um cordeiro novo." Por que eu conto isso? Porque gostamos de pensar em paz e em um mundo utópico de profecias cumpridas, e foi assim que eu pensei, e é assim que devemos pensar. Mas infelizmente, como disse Golda Meir, que no dia em que Hamas e os palestinos deixarem suas armas, não haverá guerra. Mas no dia em que Israel deixar as armas, não haverá Israel. E vimos isso em 7 de outubro, porque todo mundo fala de 7 de outubro e não fala de 6 de outubro, de 5 de outubro. Nesses dias, Israel deu aos palestinos permissões de trabalho, comida, dinheiro, cimento, que não lhes foi dado antes. Em 2005, deu toda a faixa de Gaza para a Palestina, se libertou e pensamos que assim estaria tudo bem, foi o que Israel pensou. Essa era a concepção de que sempre falam, que nós pensamos que se dermos tudo para eles, tudo vai ficar muito bem. E, infelizmente, eles mostraram exatamente o contrário. Porque monstros não raciocinam como humanos e precisamos carregar armas, precisamos. Quem dera fosse diferente. Todo dia eu penso, quero e desejo que a guerra acabe e que eu possa voltar a uma vida normal. Mas, infelizmente, não é o caso do que temos ao redor de Israel. Se nós largarmos totalmente as armas, não vai existir mais Israel. E estamos aqui não para conquistar mais territórios, não para ganhar mais dinheiro, não por todos os motivos de guerras da história do mundo. Sempre, mas simplesmente para poder viver em paz. Tanto os judeus quanto os não-judeus que vivem em Israel, 20% da população israelense é árabe, vivem muito bem em Israel. Participam de tudo, são juízes, médicos, parlamentares. Nós não temos nada contra ninguém, eu não sou contra os árabes. Eu mantenho diálogo interreligioso com líderes muçulmanos, cristãos, budistas, de todos. Ou seja, queremos paz, aspiramos à paz, trabalhamos pela paz, agimos para ter paz, constantemente. Lembro a vocês que Israel assinou acordos de paz com os Emirados Árabes, com o Sudão, com o Bahrein, com o Marrocos, antes com o Egito e também antes com a Jordânia. Seria assinado com a Arábia Saudita e outros países. Infelizmente, o 7 de outubro interrompeu isso, mas queremos retomar esse caminho. Então, o exército de Israel não se chama exército de ataque, não queremos atacar, se chama exército de defesa, queremos nos defender, não queremos atacar, não queremos conquistar, não queremos colonizar. Quando alguns nos acusam disso, Israel representa 0,4% do Oriente Médio
0,05% do planeta, e nos acusam de colonizar. Somos um dos países mais pequenos do mundo, o número 154. Então, o que eu digo? E a sua pergunta também pode abrir mais janelas, porque há a parte ultra-ortodoxa que aparentemente não quer participar no exército. E esse é um tema bastante importante, mas acho que, resumindo em uma palavra, nós acreditamos em Deus, mas Deus também acredita em nós. E a combinação da parte espiritual, que rezamos, estudamos e fazemos, também tem que ser sempre junto com a parte material, ou seja, do nosso esforço de podermos nos defender daqueles que querem nos matar. Para ter sucesso em Israel, é preciso desenvolver tecnologia, desenvolver coisas boas para o mundo. Para ter sucesso na autoridade palestina, é preciso matar judeus. É assim que você ganha seu dinheiro? E essa é a grande diferença que as pessoas precisam entender, que não temos outra opção. Nós não queremos não queremos ganhar guerras, não queremos começar guerras, não queremos tê-las, mas infelizmente quando somos obrigados. E vimos o que aconteceu em toda a história quando Israel não tinha exército. Com os cossacos, antes da Inquisição e antes, contra todos os grandes impérios que sempre tentavam nos eliminar e às vezes, infelizmente, quase conseguiram. Mas hoje em dia temos, graças a Deus, um Estado de Israel. Temos um exército, e te digo uma coisa, é um exército que tem um código de ética muito rigoroso, muito rigoroso. Você sabe disso, não é? Não é que arriscamos nossas vidas para evitar a perda de vidas inocentes. Avisamos antes de chegar, algo que nenhum exército faz, então não somos o exército mais humano do mundo. Somos os únicos que participam dessa competição. Queria ir direto à pergunta, né, ao tema que você levantou sobre o Paquistão. Não seja um partido não, porque não somos um partido de atletas mas o lado ultra-ortodoxo. Então, como é possível, se todos não se alimentam da mesma Torá? E então a gente pensaria que o mais nobre é isso, não é? Como a ideia de ser como um cordeiro indo para o matadouro. E simplesmente continuar sendo o judeu de sempre, que é verdade que foi um judeu perseguido, mas não se envolvia em todos esses problemas de ter que ir para a guerra e ter que lutar. Por que não? Simplesmente ter essa postura de, não quero dizer desistir, mas de continuar sendo o judeu dos últimos 2000 anos, que não tinha como se defender e pronto, continuar essa tradição de ser indefeso. Olha, na verdade estamos bem hoje, o dia já está acabando. Mas lembrando os 90 anos do Rav Kook, quando faleceu o Rabino Kook. O grande rabino, o primeiro grande rabino que nasceu em Israel, que fundou o rabinato principal em Israel há 90 anos, o Rabino Kook, que sabia, era um rabino muito ortodoxo de um lado, muito rigoroso de um lado, as pessoas que leem suas histórias, suas alachotes, suas leis, muito rigoroso de um lado, mas sabia conectar não apenas as palavras, mas as ideias, tanto o secular com o religioso, né, o nacionalista, com também, porque existe, de certa forma, podemos dizer, uma tensão se a religião, se o judaísmo é uma religião ou é uma nação. Então, há muita gente que te diz hoje, e me disseram, nós não somos contra, não somos antissemitas, não somos contra os judeus, somos unicamente contra os sionistas. Eles te dizem isso e acham que assim estão salvos, que está tudo bem, mas não sabem que o sionismo não nasceu agora. O sionismo nasceu há milhares de anos. Quando Deus diz a Abraão que sua descendência vai estar em Israel, ele promete a terra. E depois disso, quando já saem do Egito, a ideia sempre é chegar a Israel. E quando estão em Israel e constroem o templo depois, infelizmente ele é destruído. Mas daí, nas orações, 3 vezes ao dia dizem que querem voltar a Sião. Queremos retornar a Sião. O sionismo vem de Sião. Quer dizer que o judaísmo é religião e é uma nação. Isso não se contradiz? Tínhamos um Estado judeu há milhares de anos. Se o rei Davi estabeleceu Jerusalém como sua capital,
há 2.887 anos, mais ou menos, e o Estado judeu estava lá. O judaísmo era uma nação e também uma religião. São duas coisas que não se contradizem, mas para alguns, os judeus. Se é uma nação, dizem os ortodoxos, pode ameaçar o que é uma religião. Por isso, os ortodoxos normalmente definem o judaísmo como uma religião, que não importa onde esteja no exílio, nos Estados Unidos, na África ou em Israel, tem que ser o mesmo. E quando falam sobre isso, aqui há algo muito profundo, mas vou tentar dizer em palavras simples. Qual é a verdade do conflito? Porque precisamos entender algo. No exército de Israel, em cada unidade há um rabino. Ele é do nível mais rigoroso que existe. Não se pode cozinhar laticínios em todas as cozinhas do exército, para não confundir, para não ter problemas, ok? Em toda essa questão, cada um pode receber, de acordo com o selo que ele quiser, o nível mais alto. Há 3 orações por dia. Há bastante religião dentro do exército e um religioso pode ser religioso e manter sua identidade religiosa dentro do exército. Não há nenhum problema estudar e tudo mais. Então, onde está o problema? O problema é qual é a crença do judaísmo, se é uma crença passiva. Eu rezo, eu estudo, Deus vai me dar tudo. Como aconteceu com o povo de Israel quando estavam no Egito e quando saíram do Egito receberam tudo de Deus. Ou não? É uma religião que te diz que você tem que ser ativo? Vamos pegar 2 personagens, Noé e Moisés. Noé constrói a arca para se salvar do dilúvio e faz tudo o que Deus lhe ordena. Já Moisés sempre discute, mas o personagem ideal para Deus é Moisés, não Noé, porque Deus culpa Noé pelo dilúvio e diz que Moisés era o mais fiel, porque Deus não espera que você apenas ouça as más notícias como uma tragédia grega, mas sim que tente e lute para mudar isso. E é isso que Moisés faz contra Deus. Aparentemente, ele diz a Deus: risca-me do teu livro, mas no final consegue mudar o decreto. E Jonas e outros profetas, na história. O que vimos na profecia bem-sucedida do judaísmo é aquela que não se cumpre. A religião judaica não aceita a maldade nem pergunta por que ela existe, pois não entenderemos, já que Deus não quer que compreendamos. Se entendermos, aceitaremos. Se aceitarmos, justificaremos e não mudaremos. Mas Deus quer mudança. Quando você vê uma criança com fome, pode tentar racionalizar e chegar a uma teoria de que ela é uma reencarnação de Amaleque, de não sei quem, e por isso tem que ser castigada com fome. Deus te diz: não quero que você comece a filosofar, você vê uma criança com fome, dê comida para ela. E por isso a religião judaica é ativa, né? Agora alguns pensam que não, que é passiva. E estar no exército quer dizer estar ativo, estar em Israel. E isso é o que aconteceu com o sionismo, de certa forma. Se o Mashiach ainda não chegou, então como você pode construir o Estado de Israel? Como você pode subir para Israel? Como você pode acelerar a vinda messiânica de forma ativa? Você não pode fazer isso. Por isso, muitos dos ultra-ortodoxos veem no exército uma ameaça, podemos dizer, uma ameaça teológica, sobre a crença de que eu faço a minha parte e Deus vai fazer todo o resto. Quando o exército, de certa forma, participa de maneira ativa, eu acho que chegou o momento de entender que um não contradiz o outro. Ou seja, acreditamos em Deus, como diz o versículo, você tem que dizer que tem força. Mas lembrar que a força vem de Deus, diz Ajartá. Você vai lembrar que foi Ele quem te deu a força. Mas não diga que você não tinha força. Porque se você disser que não tem força, está faltando fé em Deus, que acredita em você e que te deu força. Então temos que ver como podemos conectar as duas coisas sem perder nenhuma delas. O judaísmo é uma religião e é uma nação. Por isso, quando alguém diz que é anti-sionista, também é anti-judeu, porque o sionismo sempre esteve ligado ao judaísmo. Não são duas coisas diferentes? E quando entendermos isso, acho que podemos chegar a uma solução aqui, porque aí está o ponto mais complicado. E por isso mencionei Rav Kook, que sabia conectar o que se chama de Dion, que une a palavra dati, religioso, e leumi, nacionalista, que podem ser os dois. E sim, havia alguns que reclamaram contra Rav Kook e lhe disseram: Rav Kook, o senhor se junta muito com os Halutzim, com os pioneiros, que são seculares?
Eles comemoram até aniversários que são não sei o quê, e disseram isso ao Rav Kook. Está escrito, há 2 versículos que dizem a palavra narnu, que em hebraico é nós. Mas narnu parece que falta uma letra, diz narnu, nabo. Halutzim são os pioneiros que chegaram a Israel no início, antes do Estado de Israel, e narnu passanum verachanu. Nós somos malvados, então disseram Rav Kook. Aqui há uma prova da Bíblia de que os Halutzim são malvados. E o Rav Kook disse, há uma terceira vez que está escrito na Bíblia a palavra narnu, diz Kulanu bne e Shehad narnu. Todos somos filhos do mesmo pai, quer dizer, somos irmãos seculares, religiosos. Alguns acreditam mais, outros acreditam menos. Não podemos esquecer que, apesar das diferenças, temos a mesma origem. Acho que se soubermos disso entre família, podemos ter discussões, mas temos que lembrar sempre, isso sim. Na verdade, Rav Kook, em seu livro, escreve justamente a dialética que você acabou de dizer. Eu também. Por isso tenho muita dificuldade em dizer que o judaísmo é uma religião, porque isso é diminuir o que ele é. Mas que a guerra vai detonar. Isso ele escreveu no início do seu livro. Que a guerra detona, como as almas do rei David, dos personagens bíblicos. Como isso é possível? Pois é justamente o que você acabou de explicar, porque é retornar a como o Estado Nacional que ficou perdido por 2000 anos. RAV, quero te fazer uma pergunta, ok? Você explicou como o lado de que não é só religião. Mas há outro extremo que também se vê, que nas redes sociais criticam muito, que justamente Israel tem essa aspiração, que é só religiosa, nacional, religiosa. Mas como ao extremo de, bom, agora Israel vai conquistar Gaza e vai ser um grande Israel, parece haver um medo de que se vá para um extremo, pois eles enxergam isso como tal. Talvez sua posição seja essa ou não, por isso pergunto, o que você acha? Rav? Há algo a temer nisso? É verdade? É mentira? Como você responderia àqueles que têm tanto medo de tal coisa? O que... Olha, de certa forma em Israel tem muita gente que me escreve. Olha, tem manifestação. Olha, tem isso. Olha, tem aquilo. Precisamos entender, em Israel também temos todos os não. Não só todos os extremos, mas temos bastante opiniões. Ok, dizem 2 judeus, 3 opiniões, acho que na verdade são até mais, ou seja, eu mesmo discuto comigo mesmo às vezes, e são coisas que precisamos entender. Que Israel é o país mais complicado para se ter paz, porque só por causa dos árabes? Quantos judeus há em Israel? Quantos habitantes? No total, 10 milhões desses 10 milhões eu posso detalhar, mas não temos tempo. 15 milhões de seitas diferentes. Ou seja, se deixarmos de lado os russos e os ortodoxos gregos, os cristãos, os que vivem em diferentes lugares, os diferentes árabes, os árabes cristãos, os cristãos muçulmanos, tudo o que existe em Israel, e focamos apenas nos judeus. Além da direita e da esquerda, além dos seculares e religiosos, os seculares, religiosos e os religiosos nacionalistas. E os Atmer, e de Meacharim, e Neturei Karta, e os Hassídicos, e Breslev, e Chabad, e Tzans, e Vizhnitz, e Rashtamivsky. E outros milhares de Hassídicos. Como se chamam os diferentes grupos hassídicos que existem em todos esses lugares? Sem entrar nos Ashkenazim, Sefaradim. E nem falei dos Iemenitas, que também tem Dardaim, tem Shami, tem Baladim, e os Halabim, e os etíopes, e dos russos. Olha, aqui estamos. Viemos de 136 países diferentes. Esse foi o argumento que Netanyahu usou para convencer a Pfizer a trazer a vacina da Covid para cá, porque tem genes do mundo todo em um lugar tão pequeno. E é verdade, não estou falando da vacina. Mas é verdade que estamos aqui, temos aqui todas as opiniões. Então, acho que primeiro precisamos entender esse mapa tão complicado do que é Israel. Agora também precisamos entender que em 2005, eu me lembro, eu ainda estava lá. Um pouco antes, Ariel Sharon entregou toda a parte da faixa de Gaza de Gush Katif aos palestinos, pensando que com isso teríamos paz. E não, nada disso. Não recebemos paz, mas sim se transformou em território e base de terror contra Israel. Muito do motivo do 7 de outubro, infelizmente, é por culpa dessa entrega de Gush Katif,
Então, temos que entender que o que dizem é: vamos devolver essa parte a Israel porque não funcionou. Faz sentido, ou seja, se entrarmos em tudo isso, faz sentido. Agora o Hamas tem que entender o que fez em 7 de outubro e todos os radicais têm que entender, pelo bem do mundo, que atos de terror tão vulgares, não há nem palavras. Não vão receber o prêmio de um Estado palestino, mas sim vão receber um castigo e vão perder terras. Porque a perda de terra é a única coisa que ameaça esses monstros. Porque para eles não importa morrer, não importa perder e roubar todo o dinheiro e os alimentos do seu povo para gerar mais terror e comprar mais armas e mísseis. Para eles, nada importa. Precisamos entender que, se o mundo não perceber que, se esses radicais vencerem, todo mundo vai perder. Porque a teologia do Islã de dar o Islã, de dividir o mundo em três, eles não podem aceitar teologicamente um governo que não seja islâmico acima deles. E não importa se é na Bélgica, em Londres, na Espanha ou em Israel, ou seja, é igual. Eles odeiam os cristãos assim como odeiam os judeus. Precisamos entender isso e por isso temos que erradicar, temos que eliminar a força do Hamas. Agora, qual é exatamente a forma de fazer isso? Eu não sei, não tenho todas as respostas, mas precisamos entender que aqui Israel nunca quis conquistar Israel. Como disse antes, é um dos países mais pequenos do mundo, mas infelizmente temos bastantes desafios que precisamos entender. E por isso estamos um pouco na Síria para proteger a parte norte, de lá um pouco no Líbano, um pouco pelo bem do mundo também. Mas tenho certeza de que Israel está travando a guerra pelo mundo todo contra esses radicais, porque há muitos radicais no mundo que estão esperando para ver o que vai acontecer com o Hamas, se vão ver que o Hamas foi eliminado. Após o ocorrido em 7 de outubro, será que vão refletir mais antes de repetir algo assim? Mas se eles virem que o mundo vai premiar esse Hamas, vai reconhecer um Estado para esse Hamas e vai deixá-lo fazer parte do governo, eles vão se levantar no mundo todo para pedir o mesmo. Em Paris também, e na Bélgica, e como eu disse, nos Estados Unidos e na Austrália e na África, em todos os lugares eles vão se levantar. Temos que entender que as pessoas do mundo precisam sair dessa bolha chamada israelenses palestinos. Não é esse o tema, é luz contra escuridão. Onde você está? De que lado você está? Você esteve comigo lá, com o ex-presidente da Colômbia. O que ele disse. Ou seja, temos que entender que o Hamas é um problema do mundo, não de Israel. O fato de que Israel está fazendo guerra contra o Hamas está fazendo um favor ao mundo. Muitos do mundo entendem isso. Sempre acredito que há mais filosemitismo e amor por Israel do que antissemitismo, e percebo isso em vários lugares do mundo. Vou te contar uma história pequena, rápida. Agora publiquei porque justamente uma pessoa me escreveu. Daí que vai chegar a Israel, que vai haver uma marcha das nações no Sukkot, como sempre fazem. Então eu e meu amigo, fomos fazer um projeto humanitário em Papua Nova Guiné. Não tem nada de novo lá, é um dos países mais antigos e com culturas muito interessantes. Havia canibais até pouco tempo atrás e nós estávamos sentados com algumas pessoas. E um deles nos disse que o pai dele comia os inimigos e falou: se ele estivesse aqui, talvez tivesse comido vocês. Nós somos comida, coisas para ele. Então, como a gente não sabia se devia ter medo ou não, porque você não sabe, esse pessoal é muito complicado, são pessoas muito especiais. De repente ele disse que o pai dele estava vindo, a gente ficou paralisado de medo. Não colocaram sal pra mim? Sim, imagina, a gente virou o prato do cardápio da noite em vez de ser convidado. Quando o papai chegou, começou a perguntar: de onde viemos? Isso! Achamos que ele perguntava sobre a origem da comida dele. E quando ele ouviu que somos de Israel, começou a nos beijar, abraçar, ficou tão emocionado. E a gente só estava comendo, os inimigos. Israel nunca pode ser nosso inimigo. Se Deus ama tanto Israel, quem pode odiar Israel? Nós amamos Israel e são coisas que encontrei em tantos lugares do mundo. Existe tanto amor por Israel, e eu acredito que esse amor não é apenas um amor religioso, é um amor profundo.
que entende que Israel faz parte da solução para o mundo e também para os próprios árabes. Por que o mundo quer reconhecer a Palestina como Estado, sabe? Eu também reconheço o Estado palestino. O problema é que os próprios palestinos não o reconhecem porque eles não querem Netanyahu. E todos disseram a eles em tantas oportunidades: reconheçam apenas um Estado judeu ao lado, e nós reconhecemos um Estado palestino para vocês. E eles disseram que não, porque teologicamente eles não podem aceitar nem um centímetro chamado Israel em Israel, porque isso ameaça a teologia deles. Eles nunca vão reconhecer Israel, e por isso também não querem reconhecer e ter um Estado palestino, porque teriam que reconhecer um Estado judeu e não vão querer fazer isso. Já disseram que não. Desde 1936 na Comissão de Pili, depois em 47 e depois em todas as oportunidades. Até o MEC ofereceu o Muro das Lamentações. E disseram que não. Então, de um lado há extremistas em Israel, mas temos que entender que esses extremistas também nasceram dos extremistas palestinos, que sempre disseram não a tudo e responderam com terror. Então, o outro lado de Israel disse: senhores, não há solução aqui se continuarmos cedendo. Todos que viviam ao lado de Gaza eram as pessoas mais de esquerda de Israel, as pessoas que mais trabalhavam pela paz. O Sr. Lifshitz trazia pessoas, dava trabalho e dava de tudo, e eles mesmos o mataram. Ou seja, ouvi pessoas, esses kibbutzim que eram os mais esquerdistas possíveis, no outro extremo que disseram: o 7 de outubro nos mudou. Entendemos que dar e dar vai gerar mais e mais medo, então temos que entender que aqui é preciso pensar em outra solução. Se não melhorarem a educação nem pararem de pagar para matar judeus, estamos errados? Ele, como tradutor, por uma cidade saudável. No mundo, acho que há muita gente boa e por isso tenho fé de que vamos triunfar, que este mundo esteja na paz que estamos vivendo. Depois, Muito obrigado e termino com o Rav Kook, com quem começamos. Que ele caminhou com o Rabino Sonnenfeld em Jerusalém e caminharam na Kikar Shabbat e viram pessoas profanando o Shabbat em público, e o Rabino Sonnenfeld disse: Rabino, olha, antes o mundo era melhor, as pessoas não faziam isso e agora olha como fazem. E Rav Kook não respondeu. Continuaram mais um pouco, chegaram a Gabe Beninon, onde o Rav Kook disse ao Sonnenfeld: olha, aqui há milhares de anos sacrificavam crianças, todos fazíamos sacrifícios humanos, era aqui, olha, hoje ninguém faz isso. Veja como o mundo melhorou. Depende, como diz Moisés, estou te dando a bênção e a maldição. Tudo depende do seu olhar, da teoria quântica, da realidade. Tudo depende de como vemos. E como você disse, o mundo está indo por um caminho melhor, temos que ter esperança de que vamos ficar melhores. E junto com tudo isso, compartilham as mensagens positivas. Também o que acontece em Israel e no mundo, Israel não é só guerra, Israel não é só problemas. O exército ajudou em todos os desastres naturais e não naturais em todo o mundo. Eu estive em Honduras ou na Turquia, e em todos os lugares, ou na Ucrânia, onde também o exército de Israel participou, como parte da ajuda para o mundo e em muitas outras coisas que estão fazendo ao redor do mundo. Então, Israel não é problema, Israel não é guerra, Israel é muito mais do que tudo isso.